Oi, crianças, tudo bem? Tia Lele hoje está aqui para contar uma história que se encontra lá em 2 Timóteo, no primeiro capítulo, do versículo 3 até o versículo 8. Então, crianças, a história de hoje vai falar sobre família. E aí eu queria fazer algumas perguntas para vocês. Na família de vocês, todo mundo é crente? Na família de vocês, vocês fazem culto doméstico? Ou na família de vocês existe alguém, ou o pai, ou a mãe, a avó, a tia, que ensina a vocês a palavra de Deus? Bem, gente, a história de hoje aconteceu há muito tempo atrás, lá na cidade de Listra. Essa cidade tinha pessoas que não acreditavam e serviam ao Deus verdadeiro. Eles criavam esculturas, e essas esculturas eram feitas de pau, de pedra, de barro. E aí, para eles, aquilo era o Deus verdadeiro, e na verdade não. Mas existia uma família diferente naquela cidade, que era a família de Timóteo. Então, a família de Timóteo era a avó Lloyd dele e a mãe Eunice. A Bíblia deixa a entender que todo mundo morava junto. Nessa casa, a avó Lloyd ensinava a Timóteo sobre as coisas que a Bíblia nos ensina, sobre os personagens da Bíblia, sobre Moisés, sobre Noé, sobre Daniel. E Timóteo escutava aquilo com muito desejo de aprender. E a mãe Eunice ensinava ele a ser fiel, a agradar a Deus, ser obediente. Timóteo sempre buscava ouvir aquilo e colocar em prática. E Timóteo, quando cresceu, se tornou um homem, aprendeu a ler e começou a estudar aquilo sozinho e estudar a palavra de Deus e querer cada dia mais aprender sobre ela. Então, certo dia chegou na cidade de Listra um homem chamado Paulo. E Paulo, ele ensinava sobre a palavra de Deus e sobre o evangelho, fazia com que as pessoas crescem em Deus através da pregação. E aí, Timóteo, Eunice e Lloyd, como eram pessoas que amavam muito a Deus, buscaram logo ouvir aquilo que Paulo tinha para ensinar. E aí, um certo dia, Paulo observou que Timóteo era um servo de Deus. E aí convidou Timóteo a ser um missionário e viajar com ele por vários lugares para pregar a palavra de Deus e falar para outras pessoas também sobre a importância de crer em Jesus. E Timóteo, como um bom servo de Deus, aceitou aquele convite porque ele entendeu que o próprio Deus estava chamando ele. E aí ele passou a viajar por várias cidades para pregar sobre o amor de Deus, fazer com que as pessoas entendessem quem foi Jesus. E ele fazia tudo aquilo com muito amor. Crianças, vocês conseguiram entender o que a história de hoje quer nos ensinar? A primeira lição é que a gente precisa, na nossa casa, sempre buscar aprender sobre a palavra de Deus. Os nossos pais precisam nos ensinar. E talvez se alguém na casa da gente não conheça Jesus, a gente pode ser um canal de Deus para falar sobre Jesus para essas pessoas. Outra lição importante é que quando a gente crescer e ficar grande, talvez Deus nos chame para ir a outras cidades e fazer várias viagens missionárias, assim como Timóteo fez. Bem, o versículo de hoje se encontra lá em Josué, capítulo 24 e o versículo 15. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A atividade de hoje é o seguinte. Então, crianças, a primeira coisa que vocês vão fazer é dobrar a folha ao meio. Depois, vocês desdobram e encontram uma pontinha dessa fazendo um triângulo assim. E aí, vocês vão encontrar, vão dobrar as metades. E vai ficar assim a folha. E aí, vocês vão pegar o final e encontrar com a pontinha aqui daqui. Depois, desdobra tudo. E aí, a marca que ficou da dobradura, vocês vão colocar pra trás. E vão dobrar de novo, assim, as marcas que já tinham. E pra completar o triângulo daqui de cima, vocês vão ter que dobrar aqui em cima. E pra fazer a chaminé, vocês vão dobrar um pouquinho. E aqui fica dessa forma. E quando vocês virarem, vai fazer a casa. No final, a dobradura vai ficar assim. E depois de colorir,
ela pode ficar desse jeito. Eu procurei usar cores que me remetem à felicidade e à alegria, então eu coloquei amarelo, rosa, verde, roxo e azul, marrom e vermelho. E aí vocês podem usar a cor que vocês quiserem, tá certo? E não se esqueçam de colocar o versículo que a gente aprendeu hoje. E aí, ó, se vocês quiserem, eu vou colocar. Tchau, crianças! Saudades enormes!